Atenção, atenção, minha companheirada, ih caramba, minha companheirada querida, tá dando aqui uns pequenos probleminha, mas nós estamos resolvendo. Então, companheirada, boa tarde. Nós estamos aqui agora tentando sair aqui de uma pequena encrenca, mas eu acho que a gente vai conseguir vencer mais esse obstáculo, né? Nós estamos aqui hoje no ar com o nosso companheiro Antônio Furtado, nosso diretor do Cinepeta RJ. Temos dois convidados muito especiais, mas é muito especial, não é pouca coisa não, que é o nosso companheiro Bernardo, né? E nosso companheiro também é Jorge Esqui, que é o autor do que eu estou chamando de tratamento JE. Tratamento JE seria o tratamento do Jorge Esqui, inspirado aí no nosso querido Jorge Esqui, que está dando uma colaboração fantástica para a nossa querida e sofrida humanidade, com esse Covid que está aí. Então, para as suas considerações iniciais, vamos passar a palavra aqui para o nosso companheiro Furtado, nosso querido diretor do Cinepeta RJ. Com você a palavra, Furtado. É isso aí, companheiro Ivan. Boa tarde, companheiro Ivan. Boa tarde, companheiro Jorge. Boa tarde, companheiro Bernardo. Prazer em vê-lo, hein, Bernardo? Super interessante. Super interessante a sua participação, principalmente neste momento que a gente está passando aí. É uma coisa totalmente diferente, né? A gente vê aí que hoje em dia a situação, em função desse famigerado aí, ela mudou toda uma estrutura, não só da humanidade, mas de uma certa forma, uma estrutura pessoal, né? Porque as pessoas hoje estão se importando, né? Você vê que a gente está lendo os jornais aí, nos meios de comunicações, que essa quarentena, de uma certa forma, de uma certa maneira, está alterando o dia a dia das pessoas, né? Isso, infelizmente, mas como é para preservar a vida, né? E a gente vê aí esse problema aí do nosso grande companheiro Jorge está tentando equacionar. E vamos ver se com a ajuda do ser maior a gente consegue avançar, companheiro Ivan. Agora, com a palavra, nosso companheiro Bernardo. Seja muito bem-vindo e que toda semana você participe conosco desse trabalho, Bernardo. Com você a palavra. Uma boa tarde a você, já falei com o Jorge já, boa tarde, Furtado. Você também, Ivan, e a todos. Olha, que curioso, né? Eu, a semana passada, estava ouvindo a orientação do Jorge, né? Com relação a essa solução que ele descobriu, que fez muito bem a ele. E eu estava bem de saúde, cara. Foi na quinta-feira passada. A partir de sábado, do sábado para domingo, eu comecei a me sentir mal, cara. Sensação de gripe, coriza, dor de cabeça forte. E eu fiz uma consulta, inclusive, uma videoconsulta com o médico também, né? Para evitar sair de casa. E, rapaz, eu tô com suspeita de Covid-19, cara. Vou fazer amanhã o exame, o PCR, para ver se confirma ou não. Mas eu tô também com suspeita forte de que está também com o grau 1 da Covid-19. Olha que coisa terrível. Tá bom? Continua. Mas o que aconteceu? Eu já estava eu tinha notado a receita do Jorge, né? Tinha feito aquela anotação por precaução, caso alguém que contraísse o vírus, e a gente ia começar a ministrar, né? Lógico, tentar. E acabou que eu mesmo estou fazendo, cara. Já estou na quarta nebulização, cara. E estou vendo bons resultados, cara. Você sentiu alguma coisa na primeira, Bernardo? Olha, nas duas primeiras, o efeito foi muito pouco, né? Mas na terceira, até a última agora, foi muito bom o efeito, cara. Inclusive, ela é expectorante, ela realmente libera a respiração.
E eu senti assim, o resultado logo de início, cara, logo assim de cara, assim, que na última nebulização, da penúltima para cá, já senti já que a respiração começou a melhorar. Isso ajuda muito, porque o fato de não sei como é que o Furtado passa por esse problema, pode contar pra gente como é, mas a sensação que eu tive, que a gente tem quando começa a sentir falta de ar, é de pânico. É de pânico. E essa nebulização, para mim, teve um efeito muito benéfico. Cara. Interessante. Eu Interessante. consegui sentir as vias respiratórias mais livres e expectorar bastante, cara. Eu acho que a oxigenação é tudo nesse momento. Ah, é tudo. Ô, Bernardo, vamos agora então mandar um abraço aqui para nossa querida Lucileia. Lucileia é amiga do peito. Está aí agora já prestigiando a gente. Maria Lopes também entrou aí prestigiando a gente, tá certo? Agora, Jorge Esque, as tuas considerações iniciais, já até fazendo uma avaliação do Bernardo, a minha experiência desde semana passada, que eu estou fazendo também, graças a Deus não tenho sintoma nenhum, mas eu tenho a minha narina direita, sempre foi meio esquisita, rapaz, sempre ficava meio entupida e tal. E resultado, rapaz, aí eu passei a perceber que eu estou respirando infinitamente melhor. Uma outra diferença que eu tive foi o seguinte, eu acordava de madrugada com a boca ressecada e tal, não sei o quê. Aí, rapaz, esses dias eu tenho acordado de madrugada, mas normal, legal, sem estar com a boca ressecada, sem estar... Então, Jorge, eu acho que você atirou no que viu, cara, e está começando a acertar o que você não viu. E agora, então, para as suas considerações iniciais, Jorge, você faz aí as suas considerações iniciais, que depois eu vou passar a estrutura modular do nosso programa de hoje, tá certo? E aí nós voltamos de novo a bater esse papo. Jorge, acho que então, Furtado já fez suas considerações iniciais, né, Furtado, não? Já. Já fez? Então agora o Jorge Esque vai fazer suas considerações iniciais e depois vamos apresentar a estrutura modular do nosso programa de hoje, porque na internet está se falando muito, Jorge, só um minutinho, Jorge, está se falando muito que na internet tem que ser tudo muito rápido, muito sintético, muito sintetizado, que as pessoas isso, as pessoas aquilo. Nós estamos na contramão disso aí. Temos que ter conteúdo, cara. As pessoas têm que se interessar em pesquisar, e foi isso que fez o Jorge Esque pesquisar uma alternativa para o C19. Por isso que eu estou chamando, eu batizei de tratamento JE contra o C19. Porque ele foi estudar. Então, se você ficar se preocupando em correrias infrutíferas, não. O nosso programa tem muito conteúdo, vai continuar tendo conteúdo. E as pessoas agora participam de maneira a bater um papo com a gente e tal. Se quiser se aprofundar mais nos temas, é só pesquisar lá. Entra no site professorivandoluiz.com.br e lá vão estar todos os programas. E a pessoa vai clicar no 390, que é o nosso último agora, e aí vai ter lá todo o conteúdo disponível. Nós não vamos diminuir o nosso conteúdo. Depois que o Jorge Esque fizer as suas considerações iniciais, nós vamos apresentar aqui, então, o conteúdo da nossa transmissão de hoje. Jorge Esque, com você, a palavra aí. Valeu? Cadê o Jorge? Saiu? Alô, Jorge? Alô, Jorge? Deve ter acontecido algum problema, né? Então, quando ele voltar, Não, ele faz isso então, aí. ele faz as considerações dele. Ô Furtado, eu tentei te mandar por e-mail
o conteúdo, mas não consegui. Mas eu mandei por uma parte para o Bernardo, né? Então, rapaz, nosso programa de hoje, nós fazemos uma homenagem muito merecida ao nosso querido presidente Getúlio Vargas. Tá certo? Por quê? Ele se atreveu a tirar o país da desindustrialização. Ele meteu o país nesse mundo industrializado e por isso foi muito condenado e por isso mataram ele. Eu não acredito naquele suicídio, tá certo? Então o nosso editorial é dedicado a Getúlio Vargas. Nós temos os nossos módulos. No nosso módulo 1, e hoje a grande chamada dessa transmissão nossa é nós lutarmos, Furtado, contra a ditadura coroquinariana. A coroquina está sendo um estímulo para se voltar à ditadura. Aí o nosso módulo 1, nós vamos conversar sobre 10 razões para não termos mais, para a gente não ter nenhuma saudade da ditadura. Vamos apresentar 10 razões para isso, tá? No módulo 1. No módulo 2, a gente fala o seguinte, que o mundo alimentar, a soberania alimentar, tem que voltar a ser campesina. Jorge Esque chegou. Jorge, então, nós estamos apresentando aqui a estrutura modular do nosso programa, mas, porque você se ausentou, mas faça as suas considerações iniciais, que depois eu vou voltar a prosseguir a falar da nossa estrutura modular de hoje. Com você a palavra, Jorge Esque. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia ao companheiro Ivan. Bom dia, cara. Companheiro Bernardo, companheiro Furtado. Ô, Jorge, são 3 horas da tarde, quase 4. É bom dia ainda? Bom dia. Não, desculpa, é boa tarde. Vai para relaxar. É muito importante. Desculpem esse momento. Eu não sei porque fiquei sem conexão. Tá acordando agora, né? Você é ótimo, meu amigo. Você se aguentou, hein? Bom dia a todos. Boa tarde a todos. Né? E estamos aí firme e forte no ar. De volta. Eu não me ausentei, não. Furtado, que tá de amarelinho, tá lindo, tá muito bonito. Cadê o nosso amigo Bernardo? Furtado hoje é um canarinho. Um abraço aqui, Jorge. Grande abraço. Vai ficar bom, se Deus quiser, e nossa abençoada névoa. Mas, Jorge, tuas considerações iniciais aí, alguma novidade? Porque depois vamos entrar na estrutura do programa, tá? Sim. Muitas novidades, Ivan. Tenho recebido muitas colocações de companheiros que têm se sentido muito aliviados, já na primeira nebulização, outros companheiros curados, o amigo lá do Pará já operou até o coração, já está em plena recuperação, saiu do Covid também. E o pai dele? E o pai, Jorge? Na linha do governador. E o pai dele? Já está 100 mil visualizações no Face. 100 mil, né? Curado já também, né? O pai dele estava doente, não é isso? O pai dele é o pai de Zé Carlos, que estava doente no Pará. Ele estava no Pará, 75 anos de idade, cardíaco, olha a gravidade, hein? Tinha o enfisema pulmonar e era fumante ainda, 75 anos. O filho dele chegou lá, que é o nosso companheiro Zé Carlos aqui do Rio, foi para lá socorrer o pai. Chegando lá, encontrou o pai deitado, acamado, me ligou. Nós fizemos uma nebulização intensa o dia todo, no pai, de 2 em 2 horas. No dia seguinte de manhã, o pai já estava sentado à cama, né? Que isso, já estava sentado à cama. Que isso, Jorge? É mesmo?
E conseguimos recuperar o pai de Zé Carlos. Aí o Zé Carlos, coincidentemente, também se contagiou, meus amigos. Caramba! E com isso, tive que cuidar do Zé Carlos lá no Pará também pelo telefone. Virgem Não Maria. consegui recuperar o Zé Carlos. Zé Carlos teve 2 dias de febre, mas já está de volta aqui no Rio com a gente. Tem aparecido muito no nosso Facebook aí, chorando, se despedindo da família, que estava desesperado e achando que ia morrer, companheiro. Isso é muito sério, é muito grave. Ô, Jorge. Não conseguiu se restabelecer, chegou no Rio ontem. Pô, legal, legal, hein? Ô, Jorge, eu acho que nesse universo nosso aí, existe um grande arquiteto. Eu acho que existe, entendeu? Oi, Ivan. Então conseguimos, ele conseguiu chegar ao Rio ontem e já está, né, de volta aí no convite, cuidando da família inteira. Caramba! Ele continua cuidando da família inteira aqui no Rio. Que maravilha, hein, rapaz? Entendeu? Que maravilha, hein? Então é fantástico, a minha família inteira está nebulizando. São 32 pessoas na minha família fazendo a nebulização preventiva. Que coisa, são as hein? 2 gotinhas mágicas maravilhosas, né? Que fantástico. Baseado no sistema NMS, né? Que é o sistema mineral mágico, que chama. Que fantástico, hein? Que fantástico isso, rapaz. Isso aí é... Eu estou falando o seguinte, Jorge, eu acho não, eu tenho certeza que por trás disso tudo aí existe um grande arquiteto. Você não acha também, Jorge? Com certeza. Ivan, a coisa é muito grave. Nós poderíamos ter resolvido o problema dessas pessoas em casa, que eu contactei o Ministério da Defesa, contactei o SAMU, contactei o SUS, tá certo? O Ministério do Exército do Rio de Janeiro tem protocolos desses pedidos de atenção para que pudéssemos desenvolver isso e estar com todo o nosso povo nebulizando que ia evitar esse desperdício de dinheiro, esse verdadeiro rio de dinheiro correndo para a vala, para o bolso desses canalhas, desses sem-vergonhas que estão se aproveitando da crise na saúde. Então nós não podemos admitir que isso aconteça quando nós temos um tratamento caseiro e que pode resolver o seu problema em casa. Verdade, verdade. Então, Jorge... Isso é muito grave. Ô, Jorge, então... Estarrecido com isso. O governador tem que ser preso. Esse canalha tem que ser preso. Governadores, prefeito, presidente da República, é tudo canalha, rapaz. Tudo não presta, sabe? Porque tá tudo aí, eles estão fazendo as maiores crueldades da paróquia. Até nós fomos aconselhados agora de última hora, dar um pulinho na Nova Zelândia, rapaz. A Nova Zelândia foi um exemplo para o mundo com relação a esse controle. E agora já está sendo confirmado que uma semana de atraso lá nos Estados Unidos, se não tivesse atrasado uma semana, menos 30 mil mortes não teria acontecido, entendeu? Por causa de uma semana. Então, a nossa ministra lá da Nova Zelândia, ela está propondo, nessa recuperação da economia, tendo a visão da economia, mas uma visão da economia aonde a vida... Não! Ninguém é maluco de jogar a economia para o alto, não é isso. Só que tem que estar compatível com a preservação da vida. Então, o que a Nova Zelândia está propondo para o mundo? Que a semana passe a ter 4 dias. Olha só, que a semana passe a ter 4 dias. Por quê? Com mais um dia, as pessoas vão consumir mais,
vão passear mais, vão viver mais e vão gastar mais e vão recuperar mais rápido a economia. Aqui no Brasil, Jorge, esses canalhas, ao invés de investir no cidadão, ao invés de investir no cidadão, está investindo nos bancos, cara. Quem está pegando o dinheiro todo, a dinheirama toda, são os bancos. Medidas provisórias para proteger banco, não é para proteger o cidadão. Mas isso aí é um outro tema nosso. No nosso módulo 2, no nosso módulo 1, Jorge, já que nós estamos passando pela ditadura coroquinariana, uma verdadeira ditadura. Quem não aceitar essa porcaria é comunista, é subversivo, é bandido, é não sei o quê. Tem que aceitar essa bosta. É isso aí, então. Nós vamos apresentar aqui 10 razões para ninguém ter saudade da ditadura. Vamos apresentar aqui 10 razões. No nosso módulo 3, a gente está falando... No nosso módulo 3, nós estamos falando o seguinte, que a alimentação, a soberania alimentar, não pode ficar na mão só do agronegócio. Temos que pensar nos camponeses, temos que pensar nos pequenos produtores, temos que pensar na agricultura familiar, pô. É um tema nosso também. No nosso módulo 3, nós estamos falando o seguinte, depois do C-19, o mundo será o mesmo? Quem disse isso? Que o mundo será o mesmo? No nosso módulo 4, dentro desse módulo, nós estamos levantando as lutas e as revoluções que aconteceram na América Latina e no Caribe no século XIX, XX e XXI. E estamos dando continuidade sobre as surpresas da topeira, uma consequência da Revolução Cubana. No módulo 5, é a homenagem aos nossos grandes seres da cultura. Por exemplo, Furtado vai gostar muito. O primeiro homenageado de hoje é o nosso Antônio Sete Cordas. Aí, Furtado, Antônio Sete Cordas, 92 aninhos. Helena de Lima, 94 anos. Johnny Alf, Johnny Alf, 91 anos. Luizinho Carlos da Vinha, Luiz Carlos da Vinha, 80 anos. Hélio Delmiro, olha que violão maravilhoso, 73 anos. Grande abraço também para o Renato Teixeira, fazendo 75 anos. No módulo, esse é nosso módulo 5. No módulo 6, nós estamos fazendo aqui, apresentando, baseado no site do Ricardo Cravo Alvim, a relação de todos os aniversariantes entre 15 e 21 de maio. No módulo 7 nosso, o Frei Beto fez um trabalho bonito, comparando, falando da pandemia e da espiritualidade. No módulo 7, no item 1, já tem o que poderá vir depois do coronavírus. Já é um texto, um trabalho do Leonardo Boff. No módulo 7.3, nós temos a Carta de Paris, quando o Sartre apresenta a luta armada no Brasil. É um trabalho fenomenal, fenomenal. Então, Jorge, o nosso editorial, ele trata nada mais, nada menos do que o atrevimento do Getúlio Vargas para tirar o país, para transformar o Brasil de agrário para um país industrializado. Getúlio Vargas nasceu 19 de abril de 1882, mas ele já corrigiu até a imprensa dizendo que não foi 82, foi 1883. Até nisso tem polêmica, tá certo? Mas eu vou correr aqui um pouquinho e falar o seguinte. Olha o que foi criado na Era Vargas. Estou correndo porque o conteúdo na íntegra vai ficar disponível lá no link no site professoridãoluiz.com.br. Olha só, na Era Vargas,
em 20 de junho de 52, pela lei 1628, ele cria o BNDE. Depois virou BNDES, mas no início era só BNDE. Isso em 52. Em julho desse mesmo ano, pela lei 1649, e considerando os diversos problemas existentes no Nordeste, ele criou um Banco do Nordeste. Olha o atrevimento desse presidente. E pela lei 1779, de 22 de dezembro de 1952, ele criou o IBC, o Instituto Brasileiro do Café, que foi extinto pela maldição colorida em 1990. Em 53, ele teve o atrevimento de criar a Petrobras, exatamente no aniversário da Revolução de 30, que foi no dia 3 de outubro, pela lei 2004. Em 29 de dezembro de 53, desse mesmo ano, Jorge, na lei 2145, ele criou a CACEX, olha só, que é a Carteira de Comércio Exterior no Banco do Brasil. Isso é da maior relevância, Já em 11 de janeiro de 54, foi criado o seguro agrário, Jorge, pela lei 2168. E aí, o seguro agrário, ele existe até hoje. Olha como é que esses caras são malandros, tá certo? Isso aí eles não extinguiram, porque interessa ao agronegócio, tá certo? E ele sancionou, o Getúlio sancionou, pela lei 2.552 também, uma lei que dispunha, sabe sobre o quê? Sobre a corrupção de menores. Corrupção de menores. A lei de Getúlio Vargas. Esse homem era um visionário, hein? Olha só, que vigorou até 2009 e foi revogada pela lei 12.015. Não entendi porque em 2009 ela foi revogada. Mas em 1951, Jorge, Getúlio Vargas enfrenta pela segunda vez uma grande seca no Nordeste do Brasil. E a primeira foi... Estava nascendo eu aí, hein? Isso aí, a primeira foi em 1932. E Getúlio disse na mensagem dele ao Congresso Nacional, referente a 1951, que nesse ano ele dobrou, olha a diferença do Brasil de hoje, o Brasil do Getúlio, que eles querem acabar com a era Vargas. Olha a mensagem de Jesus, ele dobrou, Getúlio, ele dobrou o número de migrantes, ele dobrou o número de migrantes do Nordeste do Brasil e do Norte de Minas Gerais. Ele dobrou o número de imigrantes para São Paulo. E em 1950, Jorge, em 1950 foram 100.123. Já com esse problema em 51, passou para 208.515 pessoas para fugir daquele fenômeno climático. E você vê o seguinte, também houve uma grande mobilização nacional, e Furtado sabe disso muito bem, que foi feita com a campanha O Petróleo é Nosso, em torno da criação da Petrobras. Então, para a criação da Petrobras. Getúlio também tentou, mas não conseguiu criar a Eletrobras, que só foi criada em 1961. E em 1954, ela entrou em operação com a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, tá certo? Aí tem muita coisa bonita com relação a Getúlio Vargas. Agora, quando a gente fala que nós somos contra a ditadura coroquinariana, nós apresentamos 10 motivos, depois eu vou passar para vocês a palavra, hein? Vou deixar vocês ficarem à vontade. 10 motivos para não se ter saudade nenhuma da ditadura, e a cada motivo eu gostaria que vocês
se colocassem também para poder não ficar o monopólio da palavra. O primeiro motivo é o seguinte: tortura e ausência de direitos humanos. As torturas e assassinatos foram a marca mais violenta do período da ditadura. Pensar em direitos humanos era apenas um sonho. Havia até um manual de como os militares deveriam torturar para extrair confissões com práticas como choques, afogamentos e sufocamentos. Os direitos humanos não prosperavam em hipótese alguma e tudo ocorria exatamente nos porões das unidades do Exército. Abre aspas. As restrições à liberdade, às liberdades e à participação política reduziram a capacidade cidadã de atuar na esfera pública e empobreceram a circulação de ideias no país. Quem diz isso é o diretor executivo da Anistia Internacional no Brasil, o Átila Roque. Tem mais coisa. Sobre essa questão da tortura, Furtado, ô Jorge e Bernardo, vocês teriam algum comentário a fazer? Por favor, os amigos. Não, continua, pode continuar, Jorge. Por favor, Vossa Excelência, está com a palavra, Furtado. Olha só, companheiro Ivan, companheiro Jorge, companheiro Bernardo, né? Evidentemente. A gente tem determinados posicionamentos, inclusive contra o próprio Getúlio Vargas, né? A gente sabe que nós somos totalmente contra a ditadura e ele participou de uma ditadura neste país, onde fatos aconteceram tirando a liberdade do cidadão. Mas há de se dizer também, apesar de todo esse erro que é um erro muito grave, ele fez determinadas coisas que foi em benefício da sociedade e, de modo geral, do trabalhador. Né? Quando tiver aí a formação da carteira profissional, naquela época, segundo as leituras que nós temos dos jornais, era uma época que o trabalhador não tinha folga, não tinha férias, não tinha nada. Trabalhava aí 30, 40 anos e depois disso era mandado embora como um simples cidadão comum e não tinha como resguardo alguma coisa que pudesse fazer ele sobreviver naquele período de ociosidade. Então, são coisas que realmente a gente percebe isso aí. E a gente sabe também, né, que a ditadura, né, apesar que algumas pessoas aí, teve até uma secretária de Educação e Cultura, não sei, eu acho que me parece que você falar de pessoas que não trazem nada, como cultura é perda de tempo, né? Da mesma forma, quando a gente fala aqui que esse super-ministro aí, que de economia não manja nada, e a gente sempre está falando isso aqui, é a mesma coisa, a cultura que tem determinados cidadãos, então determinadas criaturas, nem sei se podemos chamar de criatura, em defesa do que foi a ditadura. E só sabe que foi a ditadura quem participou daquilo ali, daquela noite de 21 anos, que foi uma noite escura e negra não só para os trabalhadores, mas de uma certa forma para toda a sociedade. E como a gente tem como lema a liberdade, seremos totalmente contra a ditadura. Chama outro aí. Pode chamar outro, Jorge. Chama outro, Furtado. Ô Bernardo, gostaria da sua opinião, meu camarada. E depois, provavelmente, o companheiro Jorge também. Bom, Furtado, Ivan, Jorge, eu acho que essa questão da tortura é algo assim que não tem comentário, né, cara? É o cerceamento da liberdade, é a instituição da crueldade, do crime e, principalmente, o fechamento de portas para o crescimento, para o desenvolvimento humano, para a liberdade de expressão, para a formação de ideias. E nenhuma sociedade fechada para a formação de ideias, para a liberdade de expressão, ela vai prosperar. Ela vai ficar estagnada e, com isso,
ela vai a reboque estagnando a cultura, a economia e outros setores da sociedade que são importantes para o desenvolvimento do país. Então, tortura, pô, quem pensa hoje em dia em retomar a tortura, o AI-5, são os saudosistas que não têm ideia do que é passar por uma situação dessa de constrangimento, de crueldade, sabe, de maldade e de cerceamento de direito. Isso faz mal, não faz mal só para um setor específico da sociedade, faz mal para todo o país, porque ela restringe a expressão das ideias, ela restringe a emancipação de ideias, sabe, a discussão, os debates. Perfeito. E é uma instituição do medo. É isso aí. Uma sociedade com medo é uma sociedade limitada. É verdade. Então ela está fora do contexto de desenvolvimento, ela está na contramarcha da humanidade. Tá certo, tá certo. Jorge Este. Meu amigo, meus amigos Furtado, meu amigo Ivan, meu amigo Bernardo e todos que estão nos ouvindo, a ilustre professora Maria Lopes também, que eu sei que está antenada aí na matéria. A era Getúlio foi uma era muito importante para essa nação. Foi um grande estadista que realmente desenvolveu, você bem elencou, o nosso país. Colocou o país num patamar de nacionalização de tudo que era bom que nós podíamos ter, que nós temos nessa nação. E, infelizmente, vemos hoje governos que passaram aí liquidando e entregando todas as nossas grandes empresas para as multinacionais, terceirizando tudo, transformando, jogando na mão de UPAs, até o presente momento, até o trabalho interno fundamental, que é o tripé, saúde, educação, segurança, as coisas básicas, que são atribuições dos governos de hoje, eles continuam entregando para esses ibás da vida aí, terceirizando, que continuam roubando os cofres públicos e nos dando muito pouco. Coisa que nós não víamos na era Vargas, que Vargas pegava, nacionalizava, era a CSN, era a Petrobras, era a tentativa da Eletrobras, você bem colocou, meu ilustre companheiro Ivan. Isso era um grande estadista. E nunca mais depois dele nós tivemos alguém com essa visão que pudesse recuperar a nossa nação. Eu tenho grandes saudades. Eu vou te lembrar uma coisa. Você não se recorda quem era o grande secretário de Getúlio? Era daí da terra de Maricá. Chamava-se Orfeu Santos Salles. Orfeu Santos Esse homem foi o secretário de Getúlio Vargas. Nosso grande vice-presidente, meu e teu. Nosso grande vice-presidente. Então, saudades você me traz no coração daquele grande amigo que chorei muito em sua falta. Nosso grande... Tá certo? Nosso era um homem que não admitia sequer falar em corrupção. É verdade. Quando eu dizia para ele, Ivan, que ia ao judiciário levar lá 200 mil reais para dar um juiz daquele vagabundo sem vergonha também, que o judiciário está cheio de canalha também. É verdade. Vai lá, pode comprar aquilo lá, que é um bando de bandido togado. É verdade. Então nós temos que cuidar dessa nação e resgatar o que é público. A coisa pública tem que ser forte. A educação, não tem país que sobreviva sem uma educação forte, de qualidade, não é terceirizar, entregar na mão do empresariado que só especula e tira dinheiro do nosso bolso. Quem vai acabar na escola pública? É verdade. É o filho dos nossos amigos, dos pobres. Os meus filhos passaram em escola pública. No segundo grau não teve jeito. Tive que levar para a escola particular porque eu não tinha uma escola de qualidade. Verdade. Certo?
Então o hospital é a mesma coisa, terceirizaram tudo na mão desses pais da vida, e pais aí que eu não sei nome, que tanta sigla, que é um absurdo, mas, que Jorge, sair uma porrada deles presos. Grande, E vai chegar nesse vagabundo, nesse governador. Não tem grande Jorge. Nós precisamos voltar a estatizar as nossas coisas. Contra a ditadura, eu lamento muito, foi a pior coisa do regime militar. A ditadura, a tortura, entendeu? É inadmissível você tirar a vida de um ser humano, dar choque na garganta, no saco, em tudo que é lugar do cidadão, para fazer ele confessar coisas que ele não fez até. É verdade. Assinou muita coisa. Então, é verdade. É uma era que eu prefiro apagar definitivamente da minha mente, já que eu estou com 68 anos de idade, antes que o Covid me pegue. Já pegou uma vez, está querendo pegar outra? Vai pegar não. Cidadão, a era Covid aqui não chega não. Tá certo, Jorge. Então, as minhas cordiais saudações a quem nos estão ouvindo, mas tenho saudade desse grande estadista e gostaria que aparecesse um grande líder para a nossa nação. Então, Jorge, você falou na res pública, na coisa pública. Hoje, quando esse ministro da Saúde, o último que saiu, ele reconheceu, só na saída dele, que ele reconheceu a importância da coisa pública. Que ele estudou em escola pública, se formou em escola pública, e ele reconheceu também a importância do SUS e a nossa universalização da saúde. Então, nós temos que qualificar mais tudo que nós temos e não destruir. Não faz sentido nenhum você criar a OS e desempregar o funcionário público. Olha só, em Cuba, Jorge, em Cuba, por exemplo, se você quiser colocar um negócio privado em Cuba, qual é a norma do governo lá? Empresário, tu tem que pagar 3 vezes o que o governo paga ao funcionário público. E tem que ser por aí. Sabe por quê? Eles ficam aqui com essa hipocrisia de meritocracia, escravizando o setor privado. Eu e o Furtado podemos falar isso por quê? Porque se nós não lutarmos para defender os interesses do setor privado, lá no nosso sindicato, eles são, a cada dia que passa, mais subestimados. As empresas, quando o barril estava mais de $100, as empresas diziam que estava mal. Furtado, era assim ou não era? Com $100, eles diziam que estava mal. E com $10 vão dizer o quê? E aí, Furtado? Companheiro, e era comum se escutar que naquela oportunidade, quando o barril do petróleo estava $100, tinha problema, a empresa tinha problema, aí a gente perguntava, vem cá, mas vocês não estavam tendo lucro? Bom, lucro é uma coisa, mas a gente tinha problema. Agora, eles queriam socializar, e sempre isso acontecia, quando a empresa tinha possivelmente prejuízo, aí queria distribuir. Só que o lucro, eles jamais tentaram distribuir isso para o trabalhador. E aí é uma frase famosa, né, companheiro? Aquela que a gente dizia, gozado, vocês fazem do uso toda a vida esse recurso, dizendo que está com problema, a empresa está com problema. Esse disco vai durar, com certeza. Agora, há um diferencial daí, né, companheiro? Há um diferencial. Os trabalhadores, quando têm a sensibilidade e a organização, avança, companheiro. Avança como nós tivemos vários e vários exemplos, você sabe disso, através das empresas privadas, onde os trabalhadores tiveram cultura, né, e conseguiram reverter quadros, da qual a empresa dizia, não existe mais acordo. Nós falávamos que existe, sim, existe aquela famosa cultura, e os companheiros, os trabalhadores, bancaram isso e reverteram muitos acordos coletivos, onde estava se tentando tirar direito, e nós, pelo contrário, conseguimos avançar nesse quesito. Coisa que demanda da unificação do trabalhador, e nessa unificação, o
o trabalhador avança nas suas conquistas, claro e evidente. Companheiro Ivan. Um outro item desse período da ditadura foi a censura. Então, que é que os militares criaram o Conselho Superior de Censura. Quer dizer, isso também é outra coisa que proíbe você de pensar, né? E para cercear o direito dos jornalistas, eles criaram também, em 67, a Lei de Imprensa, que previa multa pesada e até o fechamento de veículos para esses profissionais. Essa lei só foi revogada pelo STF em 2009. Um outro item também foi a Amazônia. A Amazônia e índios sob risco. Foi um outro problema sério. No governo militar, teve início um processo amplo de devastação da Amazônia. O general Castelo Branco, inclusive, disse uma vez que era preciso integrar para não entregar a Amazônia. E a partir daí, então, começou o desmatamento e muitos dos que se opuseram morreram. Ribeirinhos, índios, quilombolas, um negócio assim desastrado. Um quarto item também foi a baixa representação política e sindical desse período, rapaz. Que foi como hoje a gente vê os ataques violentos contra os sindicatos, que são sindicatos que se opõem a essa covardia que eles estão fazendo aí. Aí, nessa época, então, eles fizeram uma baixa representação, tanto política, quando eles criaram só apenas 2 partidos, o deles e o da oposição, e os sindicatos tiveram a sua vida totalmente reprimida. Existiam nessa época aí, Furtado, as leis trabalhistas, mas para que elas fossem cumpridas com reajustes, era absolutamente necessário que os sindicatos judicializassem. Furtado, nosso sindicato hoje está judicializando direto e nós estamos propensos a realizarmos uma greve sanitária, porque a empresa está se recusando a fazer teste nos empregados. Se recusando. E o sindicato vai ter que gastar um dinheiro para fazer esses testes. Isso é algo, Furtado, do período ditatorial. O que você acha, Furtado, ou Bernardo, ou Jorge, sobre uma empresa rica como a nossa não querer fazer os testes? Será que eles estão escondendo alguma coisa? Companheiro Ivan, companheiro Bernardo, Jorge, nós ficamos sabendo ontem que as informações de respeito à contaminação dos companheiros terceirizados, segundo pelo que soubemos, a empresa não está fornecendo esse dado para, de uma certa forma, não manchar a imagem da empresa. Você vê? E mais uma vez, o companheiro terceirizado sofre as consequências de não ter a garantia do próprio emprego. Né? Fica doente, não é respeitado nesse posicionamento, aí a empresa, daqui, segundo informações aí, através dos dados aí obtidos, a empresa não quer manchar a sua imagem, quer dizer, não mancha a imagem, extermina o trabalhador terceirizado. Outro fato, que diz respeito à censura, é uma parte negra da história da humanidade. Né? E a gente sabe perfeitamente que nós não concordamos com determinada postura da atual imprensa. Nós não concordamos. Da mesma forma, como também não concordamos com a postura que tem o Congresso Nacional. Mas censurar a imprensa e censurar o Congresso Nacional é retroceder, companheiro, retroceder na luta. Isso significa que é tirar direito à informação. Nesse ponto, sou mais uma vez totalmente contra. Companheiro Bernardo.
Bom, companheiros, eu penso que a censura é a falta de capacidade, tá, de discutir ideias que trazem evolução. E como é que você consegue inibir essas vozes? Através da violência, da truculência. Então, a censura é uma forma, tá, também de engessar o país, de estagnar as culturas, estagnar a diversidade, sabe, a opinião plural. Então, é esse tipo de comportamento, mentalidade tacanha, que só atrapalha, sabe, que só traz atraso para a nossa nação. Então, não estamos falando aqui a nível de grupos fechados, mas a nível de país. Tá? Tentar trazer isso de volta é trazer um retrocesso e uma mancha na história do país. É verdade, verdade. Uma mancha. Agora... E... vai, desculpa. Só concluindo, Ivan. Desculpa. A gente até você falou uma coisa interessante, que depois que inventaram tá ruim, né, Forçado? O tá bom saiu do mapa. Né? O patrão não quer discutir, não quer compartilhar o lucro, mas quando o prejuízo ele gosta. Né? E só para também deixar frisado, eu estou concluindo já, deixar bem vivo na mente da sociedade, que hoje em dia se fala muito, né, numa classe de trabalhadores, aí, de um grupo especial de pessoas de elite da classe trabalhadora, que todo mundo exalta, todo mundo chama atenção, que são assim o suprassumo do país, todo mundo acha bonito os uniformes, o botão amarelo, as divisas, mas eu quero também chamar a atenção, tá, até com relação à valorização do trabalhador, da questão dos petroleiros. Tá? Os petroleiros também, que muitos quiseram pichar e manchar a imagem do petroleiro na última greve, tá? Que foi muito justa, tá? E muito bem aceita, muito bem gerida pela sociedade, porque era justo, que era de direito. Tá? Os petroleiros também, que ninguém fala, que ninguém elogia, aliás, pelo contrário, que o governo persegue, são também profissionais de excelência, tá? Que se dedicam, que também são responsáveis pela continuidade do progresso desse país e que trabalham também em regime especial, que ninguém fala. O Otávio sabe muito bem disso, Ivan, o companheiro Jorge também deve tapar, que os petroleiros trabalham em turnos de revezamento, escala de plantão administrativo, espaço confinado, regimes embarcados, que exigem muito do trabalhador. É um sacrifício muito grande do trabalhador. Tá? E ninguém comenta isso. Quer dizer, nós não somos tidos como elite, como pessoas, como trabalhadores especiais, mas nós trabalhamos nesses regimes especiais em favor do crescimento desse país. E pouca gente sabe disso, pouco se divulga isso. Tá? Eu acho que é hora da gente também começar a colocar isso no conhecimento da sociedade, do esforço, do sacrifício dos petroleiros. E não estamos vendo de fama, não. Isso é fato real. Tá? Hoje em dia você vê aí muitos desses que são considerados e ditos como elite, tá? Como os homens nobres desse país, estão em casa agora. Não estão aquartelados. É verdade. Mas o petroleiro está lá, embarcado. Tem muito petroleiro, lógico, muitos estão trabalhando regime remotamente, né, em home office, mas também tem muitos que são obrigados a atender os plantões administrativos, a atender os turnos de revezamento. Os turnos continuam. Isso. Continuam mas os também turnos. Trabalhar em espaço confinado, embarcando nas plataformas, inclusive sujeitando a embarcar, tá, sem testar a possibilidade de estar com Covid-19, com o novo coronavírus, que vai estar lá e depois de desenvolver os sintomas vai ter que desembarcar de novo. Depois que contaminou mais um grupo de pessoas. Agora, é o risco que nós corremos. Bernardo, pouca gente sabe disso. No período da ditadura também, a saúde pública foi
extremamente fragilizada. Se hoje nós entendemos que a saúde pública está longe do ideal, tu imagina no regime militar, tu imagina o tal INAMPS. O que era o INAMPS? Era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Ele era responsável pelo atendimento com seus hospitais, mas era exclusivo aos trabalhadores formais. A imensa maioria da população não tinha acesso. Olha só, hein? Como eles disseram, quem conta isso é o cardiologista e sindicalista Mário Fernando Lins, que atuou na época da ditadura. Nesse período, então, surgiu a prestação de serviço pago com hospitais e clínicas privadas. Ó, rapaz, era para a saúde privada hoje, está um brinco que eles sempre mamaram nas tetas do governo. Somente Jorge Bernardo Furtado, somente após 1988, com a promulgação da nossa Constituição, que foi adotado o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é universalista, né? E que hoje o SUS atende uma parcela de 80% da população. 80% da população. Você vê que em 1976, pertinho agora, quase 98% das internações eram feitas em hospitais privados. 98% das internações eram feitas em hospitais privados. E além disso também nós temos que considerar que o modelo hospitalar adotado, ele fez com que a assistência primária fosse relegada a um segundo plano. Não existiam, meus amigos, nessa época, planos de saúde, e o saneamento básico, que também é saúde, chegava a pouquíssimas localidades. Abre aspas. As doenças infecto-contagiosas, atenção, como por exemplo a tuberculose, né? Isso aí era uma fonte de constante preocupação dos médicos, afirma esse nosso brilhante sindicalista Lins. E segundo o estudo do próprio IBGE, entre 1965 e 1970, reduz-se significativamente a velocidade da queda da mortalidade, né, infantil, refletindo, por certo, a crise social e econômica vivenciada na época no nosso país. Então, Bernardo Jorge Furtado, a saúde, a educação e o transporte coletivo nunca poderiam ter sido transformados em negócios. É isso ou não é, meu querido Jorge Esque, que não falou na última rodada? Meus queridos amigos, parabéns a todos aí pelas colocações brilhantes com relação à censura, né? E a censura é um elemento que existe e cabe muito mais ainda. Eu vou fazer a parte controversa da coisa agora, depois das brilhantes colocações do Bernardo, de Furtado também e do presidente, que existe a censura da própria imprensa, né? Em que ela só divulga aquilo que ela quer, que tem interesse a ela, que é pago. Não interessa dizer para ela que aquele trabalhador petroleiro está embarcado lá, dentro da plataforma, como colocou o Furtado, completamente isolado de sua família, sem nenhum tratamento específico. Nós vamos levar, inclusive,
falei isso com um companheiro. Então, a imprensa, ela só dá notícia que interessa a ela, principalmente alguns canais que tem por aí, que todos conhecem, não vou citar nome de nenhum aqui, ela quer botar o pânico na população para que a saúde desestabilize, para que desestabilize o estado emocional de cada um. Quando você censura alguma coisa, e é comum a quase todas as emissoras e todos os meios de comunicações, é lógico, o direito, a censura, é aquilo que nós conversávamos muito, e a contestação, todos têm. Agora, apresente sua exposição de motivos. Está criticando por quê? O camarada está embarcado, está sofrendo igual um louco, tá certo? E nós temos aqui a censura, os ministros estão lá fazendo tudo que é sacanagem que eles têm direito. Quer dizer que a mídia não tem coragem de peitar esses camaradas. Por quê? Porque todos dependem dele, todos mamam naquelas tetas, como você bem colocou. Então a censura é uma coisa que devia ser muito aberta e a qualquer cidadão realmente. Agora, você não pode ter aquela censura, aquela mídia que é ali bancada, estruturada para não dizer, olha, aquela fórmula inventada pela professora Maria Ló não pode ser publicada não, porque tem um laboratório que me financia, que banca os meus jornais, que banca as minhas mídias, então eu não posso bater nele. É verdade. Esse cara faz tudo que é sacanagem, Verdade. que tem direito e ninguém contesta ele. Ninguém contesta o rico, como um amigo Furtado falou muito bem, entendeu? O Furtado, o Bernardo, colocou muito bem também, dos petroleiros, do sofrimento que está lá e da especulação em cima de tudo. Tudo hoje é, na realidade, transformado e julgado para o empresariado, para assumir saúde, assumir educação, e ninguém bate nisso. É verdade. O povo não se organiza mais como se organizavam os petroleiros, como se organizaram na época de Getúlio, a marcha de rua, a marcha do próprio Tancredo, que nós vimos do que foi, acabaram logo com a raça dele. É verdade. Então nós não podemos mais admitir que essa mobilização e recuperação desse sistema passa pelaquela categoria que tem a nossa idade, que infelizmente a nossa garotada que está por aí ainda não tem essa força toda, não está preparada, não tem objetivo, ele não lê, ele não está linkado nas coisas. Ele está agarrado no telefone, celular, fica ali teclando o dia inteiro com os amigos, mas a política, a história, a sociologia, essas coisas ficaram de lado. O nacionalismo e o patriotismo, meu amigo, que nós devemos lutar muito pelo que é nosso. A Petrobras é nossa, a SEDAI é nossa. Verdade. Nós não podemos abrir mão desse patrimônio. Os hospitais têm que ser realmente públicos, não adianta, tem que tirar, deixa na mão do particular para o milionário, mas a qualidade do hospital público tem que ser melhor do que a do particular. É verdade. Inadmissível, como bem você colocou, Ivan, lá em Cuba o cara manda para um OS, mas ele tem que pagar 3 vezes mais para aquele profissional desenvolver aquele trabalho, ou então não tem OS. Então a educação e a saúde são as coisas básicas de um cidadão, e a segurança, isso devia ser um tripé do Estado, do município, da União e de todos nós. Eu me baseio nesses conceitos. Eu não tenho plano de saúde, eu tenho 68 anos de idade. Verdade. Se tiver que pagar um plano de saúde, o Furtado, Bernardo, companheiros que estão nos ouvindo, eu vou pagar R$2.000 por um plano de saúde. Vou tirar da onde? Da minha comida? É verdade. Eu não tenho como comer. É verdade. Se eu pagar um plano de saúde. Eu dependo da UPA aqui em Botafogo. Eu me cuido dela, eu tenho ficha lá há 2 anos. Estou esperando um exame cardiológico, meus amigos. Tem 1 ano e 2 meses. Cadê esse prefeito? Cadê ele com a alimentação do Iabas, que controla a maioria das UPAs do município do Rio de Janeiro, que está do Estado? É verdade. Então eu não posso admitir isso como cidadão. Estou esperando 1 ano e meio. Morrer dessa máquina aqui, ó,
graças a Deus é forte. Passei pelo Covid, vou passar por outros mais também. Agora, não posso ver o nosso povo abandonado, largado, e esses picaretas enriquecendo, crescendo, É e a verdade. censura, quer dizer, Nós passamos... porque não cai de cacete todo dia, não cai não. Verdade. Ele Outra... cai no cara que morreu, no cara que está lá abrindo covas, que está É. montando gavetas para enterrar gente, está tocando terror psicológico na sociedade. É verdade. As pessoas estão doentes, não é pelo Covid, não. Elas estão mais doentes por causa desse terror da cabecinha. Enfraquece. Quando nós chegamos juntos e damos uma mão para o cidadão, ele se agarra ali. Não tem como não se agarrar. Eu preciso me agarrar em algum lugar, uma esperança. E a primeira esperança que todo cidadão recorre a quem? É a Deus, o nosso Pai maior, que tenho até pena dele, sobrecarregado de tantos, graças a Deus. Oh, meu Deus do céu, me ajuda. É verdade. Então está na hora da gente dar um passo nisso tudo. A nossa geração tem que se mobilizar. O petroleiro tem que voltar a se organizar, ser forte, aquela categoria que sempre pegou na linha de frente. E outras grandes empresas que nós temos, mas infelizmente eles querem vender esse patrimônio para tirar o direito do cidadão de se Jorge, manifestar. hoje, então, essas colocações que eles eu tenho reduziram. Com relação a isso tudo, eu fico revoltado, sabe, Ivan? Eles Me dá reduziram. vontade de sair baixando o cacete, falando mal de tudo que é vagabundo que rouba do povo. Eu não admito isso. Eles baixaram e reduziram a Petrobras, a produção da Petrobras em 30% de refino, para poder importar 80% só dos Estados Unidos. Mas esse é outro papo. Nós passamos pelo item, Jorge, da saúde pública fragilizada na época da ditadura. E agora vamos ver a linha dura que era também na educação, rapaz. A educação brasileira, nesse período, passou por mudanças intensas, né? Melhora o áudio, por favor. Ficou baixo. Não, eu não mexi em nada, eu estou aqui no mesmo lugar, estou paradinho, né? Então você vê... Eu falei alto demais, me emocionei, desculpem. Não, a emoção faz parte. Quando você falou... Então o item também da linha dura na educação. Um outro item, vou começar a correr agora um pouquinho mais, foi a corrupção, Jorge. A corrupção, na época da ditadura, tinha como respaldo exatamente a falta da transparência. Nesse período da ditadura militar, era praticamente impossível imaginar a sociedade civil organizada atuando para controlar, por exemplo, gastos ou então denunciar a corrupção. Não havia conselhos fiscalizatórios e com a dissolução do Congresso Nacional, as contas públicas não eram analisadas e nem havia publicidade dos gastos públicos, como hoje é obrigatório. Hoje é obrigatório, abre aspas. O maior antídoto da corrupção é exatamente a transparência. E durante a ditadura tivemos o oposto disso. Os desvios foram muitos mais, mas muito grandes, mas era tudo acobertado pelas baionetas. Quem afirma isso é um dos juízes autores da lei da ficha limpa, o Marion Reis. Ele afirma também que, ao contrário dos anos de chumbo, que existem agora órgãos fiscalizatórios, imprensa e oposição livres e maior publicidade dos casos, Jorge. Abre aspas aí. Estamos muito melhor agora. Por quê? Porque nós podemos reagir. É isso que o povo, inclusive brasileiro, está precisando, é reagir. Mas não é reagir com essas imbecilidades que a gente está vendo aí, não. É reagir com consciência políticas.
A gente vê que nessa época, obras faraônicas, por exemplo, como Itaipu, Transamazônica e a Ferrovia do Aço, né, foram realizadas sem qualquer possibilidade de controle. Não tinha nenhum controle essas obras. Aí nós nunca vamos saber quanto que foi desviado. Nunca vamos saber. E durante a ditadura também, a corrupção não foi uma política de governo, mas foi uma política de Estado. A corrupção era uma política de Estado, uma vez que os seus principais escopos foi a defesa de interesses econômicos de grupos particulares, meu irmão. As baionetas não estavam lá para atender os interesses do povo, e sim dos empresários privados. Por isso que o Brizola falava dos filhotes das ditaduras. Muitos donos de bancos se criaram exatamente como filhotes da ditadura. Isso aí é a censura, nessa parte que eu falei, nesse item que eu acabei de comentar. Um outro item foi o Nordeste, que ficou mais pobre nesse período. O Nordeste, nesse período, ficou muito mais pobre. Vou pular para o item 9, que era a desigualdade. Né? Olha só, o item 9. Surgiu aqui a teoria do bolo. O bolo, a teoria do Delfim Neto. O bolo cresceu muito nessa época. Mas esse bolo que cresceu, ele não foi dividido. Não foi dividido. Aí que se fala que era preciso fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. Isso era a tese do ministro da Fazenda, Delfim Neto. E é até hoje, uma das mais lembradas do regime militar é essa tese do bolo. Por isso que hoje, quando se fala hoje, hipocritamente, de maneira mentirosa, que tem que ter menos Brasília e mais Brasil, é mentira isso, é mentira. Por quê? O Pacto Federativo, para dar poder aos estados e municípios, que está passando pela discussão da ditadura coroquinariana, teve que ter o dedo do STF falar: municípios e estados têm que ser responsabilizados. Eles que sejam responsabilizados, enquanto que o outro lá não queria isso. Voltando então para a tese do bolo, que ela fez o milagre brasileiro, mas o milagre brasileiro só para alguns. A distribuição de renda entre os estratos, os estratos sociais, quer dizer, na estratigrafia social, ela ficou mais polarizada durante o regime, e os 10% dos mais ricos, que tinham 38% da renda em 1960 e chegaram a 51% da renda em 1980. Já a gente vê que os mais pobres, que tinham 17% da renda nacional em 1960, caíram para 12% nas décadas depois. Isso é o item 9, que trata da desigualdade. O item 10, para finalizar, que nós não temos que ter saudade nenhuma da ditadura, ele tratou exatamente da precarização do trabalho. A gente vê que, apesar do Brasil na época viver o milagre brasileiro, a ditadura trouxe defasagem aos salários dos trabalhadores. Abre aspas. Nossa última ditadura cívico-militar, ela foi, em certo ponto, economicamente exilosa, porque permitiu a asfixia ao trabalho e, por conseguinte, a taxas salariais média. Quem diz isso é o doutor em ciências sociais, o blogueiro Leonardo Sakamoto. Na época da ditadura, a lei de greve, por exemplo, que foi criada em 64,
sujeitava as paralisações à intervenção do poder executivo e do Ministério Público. Abre aspas. E a Justiça do Trabalho para reclamar direitos era possível, mas pouco usual. E os pedidos eram minguados, explica o Sakamoto. Nada tão atrativo ao capital do que a possibilidade de exercício de um poder monolítico, sem questionamentos. Isso é exatamente o que nós passamos hoje, a precarização do trabalho. Quem quer se manifestar, está aberto aí a palavra para nós encerrarmos agora com o 10º ponto, que tratou da precarização do trabalho, e eu gostaria de voltar um pouco para o tratamento do C19 com a metodologia, com o tratamento JI. Olha só, companheiro Ivan, referente à corrupção, a gente sabe que isso é pior do que esse vírus que está matando, né? Esse vírus, pelo menos, a gente espera que haja uma vacina que o extermine. Só que a corrupção, ela não tem esse tipo de vacina contra, né? Infelizmente, e isso será uma persistência do próprio ser humano, né? A gente percebe aí, a gente estava lendo aqui nos jornais, lá na Bolívia, lá mais, no caso, e parece que foi preso aí um ministro da saúde porque estava comprando respirador, né? Que estava pelo valor, segundo os jornais, um valor que era de 7 mil e estava comprando por 27 mil. Brincadeira, né? A corrupção, ela jamais vai ter um parâmetro, ela jamais vai ter uma vacina que a extermine. Infelizmente, isso é uma verdade. A outra coisa mais importante agora, nesse momento, né, até porque devido ao adiantado da hora aí que o companheiro Jorge continua a fazer aquela explicação. Porque, companheiro Jorge, eu tive um probleminha, sabe? Você sabe, com asmático, eu tenho bronquite, sou asmático, eu tive um problema, né? Eu tive um problema, fiz o uso, mas me deu um problema. Estou aqui no quarto, aqui mais ou menos, e vou recomeçar dado um determinado tempo. Companheiro Jorge. Alô? Tá sem som, Ivan. Cadê o Jorge? Então, Tá sem som aqui. passa para o Bernardo a palavra. Bernardo. Ô, Furtado, tá me ouvindo, né? Tá me ouvindo Vamos. bem? Sim. Eu tô. Então, eu queria só destacar aqui alguns pontos, voltando um pouquinho que o Ivan tinha comentado sobre educação. Nos últimos dias, a educação tentaram, tá, inverter a educação, um golpe covarde, muito, muito duro, tá, para os estudantes de baixa renda. Porque o excelentíssimo ministro da Educação Desde Maria. queria, de qualquer forma, colocar o Enem, né, promover o Enem dentro do prazo normal. Só que o que mais ele queria mesmo, no fundo mesmo, era garantir o ingresso das elites na universidade pública com a exclusão dos pobres. Porque você sabe que hoje em dia, enquanto os ricos, os estudantes ricos estão no período de pandemia, estão tendo acesso a cursos online, monitoria, tá? Fazendo esses aulões, né? E fazendo também, tendo acesso a esses provões aí, né? Simulados. Enquanto o filho do pobre, o estudante da periferia, não tem sequer internet em casa. Em tempos de pandemia, o estudante carente, da área carente, estudante pobre, ele não pode sair para ir numa lan house sequer ter acesso ao conteúdo das aulas. Verdade. Enquanto as casas privilegiadas, os filhos estão tocando a vida normalmente, tendo acesso à aula pela internet, fazendo simulados, monitoria. Então, e o ministro da Educação queria, de qualquer forma, meter o pé na porta e promover o Enem dentro do cronograma normal. Graças a Deus, houve uma
como você falou bem, Furtado, é necessário realmente uma manifestação popular, tá? Para poder frustrar os projetos desses governos fascistas. Porque senão eles realmente vão destruir tudo o que eles querem, tá? E a gente depois vai colher os frutos disso aí no futuro, tá? E outro ponto interessante, né, é com relação à corrupção. Antigamente tinha muita corrupção, sempre teve corrupção na história do país. Mas a corrupção era revelada. Agora é o inverso. Agora a corrupção para ele não existe. Porque a corrupção que eles conseguiram eliminar, conseguiram erradicar, para mim, é a corrupção velada. Eles fazem um esforço tremendo para ocultar a corrupção que está rolando dentro dos meandros do governo aí, inclusive usando o aparato do Estado para poder ocultar esses escândalos que têm vindo à tona de uma forma ou de outra. Então é isso que eu queria falar a respeito da questão da educação, né, que nós conseguimos reverter e adiar o Enem, né, que vai dar uma sobrevida, um fôlego aos estudantes que não estão tendo acesso às aulas, à preparação, e a corrupção, para mim, não mudou nada, tá? Até piorou. Só que antigamente a corrupção era revelada, era mostrada. Hoje em dia a corrupção está sendo velada, sendo guardada e ocultada. Só que mesmo assim acontece tanto que acaba assim transbordando, de um momento ou outro a gente tendo conhecimento de alguma coisa que está acontecendo no meio da política, no meio desse governo aí. É verdade. O primeiro Jorge que voltou, né? Parabéns, Jorge. Parabéns, Bernardo. Parabéns, Furtado. Voltei e sumiu a imagem, fiquei com som. Muito boas colocações dos amigos. E se o Ivan, eu acredito que não saiba, não, e os demais companheiros. Ivan, eu sou presidente da Associação de Pais e Alunos do Estado do Rio de Janeiro. APAERJ. Associação de Pais e Alunos do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns. Tem uma representação do Conselho Estadual de Educação. Aquilo lá é uma verdadeira pouca vergonha, como bem colocou o companheiro Bernardo. Lá não se discute escola pública, cara. Lá se discute a escola particular. Os supervisores educacionais, eles querem ir para dentro das escolas particulares para tomar uma vantagem, para tomar um din-din da escola particular, para autorizar, para fiscalizar. Você vê que as escolas não atendem às normas gerais da educação nacional, nem na estrutura, nem na sua grade pedagógica. A escola pública está sempre prejudicada. O aluno da escola pública está em casa sem ter condições de assistir, como bem colocou o Bernardo, às aulas por videoaulas. Porque não tem, o pobre coitado não tem um computador em casa, não tem internet. Como é que nós vamos resgatar o ano letivo dessa escola? O secretário estadual de Educação caiu essa semana, o Pedro Fernandes, vou dar nome logo aos bois. Pedro Fernandes caiu porque é uma verdadeira maracutaia lá dentro também da educação. E lá com um ministro, que eu não sei nem falar o nome do cara, o cara é meio gringão lá, meio alemão, eu não sei o que ele é, não tenho nada contra, mas ele não faz nada nesse país, a não ser tumultuar, e agradeço a pressão popular, como bem colocou, todos os companheiros bem colocaram, agradeço a mobilização dos estudantes, anularam o Enem, que já era para ter sido anulado. E o mesmo, meu amigo, vai acontecer com as eleições. Tá esta sacanagem aí dentro do TRE, empurra, não empurra a eleição. Ora, bola, está vendo que está tudo comprometido. Os prazos de afastamento, prazo de desligamento, prazo de inscrição, convenções partidárias, está tudo abandonado. E eles sabem que o povo vai responder para eles na urna. Eu quero ver esse picareta desses vereadores, desses prefeitos que estão aí comendo o nosso dinheiro da saúde, da educação, vão ver na urna, Ivan, a resposta, Furtado, tá certo? Bernardo, eles vão sentir na urna
o povo está cada dia mais consciente. Agradeça as mídias sociais. Agradeça aí o Facebook até, que é uma das mais fortes de todas elas, mas o povo vai responder à altura. O ministro lá cedeu pela pressão dos estudantes. É verdade. E já o tribunal vai ceder pela pressão dos pré-candidatos que querem eleição, nem que seja em dezembro. Mas não tem essa de prorrogar mandato desses picaretas. Chega o que já mamaram até agora. Bretas, atenção, juiz Bretas, Vossa Excelência tem que botar mais o governador na cadeia e seus secretários, tem alguns envolvidos. Então chama atenção para que ele, que já está no pezinho do homem lá, resolva esse problema definitivamente, meus ilustres amigos e companheiros que estão nos assistindo. Legal. Nós vamos responder nas urnas. Tá certo. Esse item nosso agora sobre alimentação, ele começa assim: a informação não é mercadoria, e sim um bem público. A informação não é mercadoria, e sim um bem público. Isso é no item sobre a alimentação. Só vou citar os títulos aqui, porque agora não dá mais tempo. Esse jornalista Chico Júnior também fez um trabalho bacana sobre depois da Covid-19 o mundo não será o mesmo. E ele fala assim: quem disse que o mundo não será o mesmo? Ele é meio pessimista com relação a essa mudança que a gente está prevendo no mundo pós-pandemia. Eu acredito que muita coisa vai mudar. Com relação às surpresas da topeira, vai ficar lá para quem quiser ler, tá certo? Depois disso aqui, então, vem um trabalho bacana, que é uma homenagem ao nosso destaque da cultura, que é o caso do Antônio Sete Cordas. Antônio Fernandes de Souza, tá certo? Antônio Sete Cordas. Isso aí foi uma homenagem ao Furtado, Antônio Furtado aí. Esse aí foi um grande compositor, violonista. Ele nasceu lá no interior do Rio Grande do Norte e tal. O segundo homenageado nosso, Helena de Lima. Helena de Lima, uma cantora maravilhosa. Vou correr aqui. Terceiro homenageado nosso, Johnny Alfredo José da Silva. Nasceu 19 de maio. Grande compositor também, né? Nosso querido Johnny Alf. E também nosso Luiz Carlos Vinha, 80 anos, né? Nasceu 19 de maio. É verdade, muito bacana. E também nosso querido violonista, correr aqui, hein? O Hélio Delmiro, fazendo 73 aninhos. E para encerrar esse homenageado, o grande compositor, também cantor, que passou a infância dele lá em Ubatuba, em São Paulo, que foi nosso querido Renato Teixeira, fazendo 73 aninhos. Sobre o nosso querido Frei Beto, adepto da teoria da libertação, teologia da libertação, nós não vamos poder comentar nada aqui, porque o tema dele era a pandemia e a espiritualidade. Não vai dar mais tempo. Também não vai dar tempo de nós conversarmos sobre o que poderá vir depois do coronavírus. Do trabalho do nosso querido Leonardo Boff, também não vai dar tempo. E também a Carta de Paris, que foi o Sartre comentando sobre a luta armada no Brasil, é um trabalho fantástico. Também vamos ter que pular aqui. Estou só citando para que as pessoas tenham água na boca e vá fazer lá a pesquisa. Agora, o importante agora é somente dar um minuto sobre a questão da primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, que ela fala que para impulsionar o turismo local vai beneficiar muito também a saúde mental dos empregados, a semana deixar de ter 5 dias
e passar a ter 4. Ela está provando ali, junto com alguns cientistas nesse trabalho, que vai ser muito bom para o turismo local e vai ser muito bom para se recuperar também a economia. Você diminuindo, você dando tirando um dia útil, as pessoas vão passear mais, vão mais ao restaurante, vão mais a shopping, vão mais quer dizer, a circulação da mercadoria, da economia, se torna muito maior se investindo exatamente em quem movimenta a economia. O que esse governo e outros estão fazendo? Estão jogando a economia no colo dos banqueiros. Banqueiros não produzem nada. Banqueiro só produz miséria. Tem que botar o dinheiro na mão do cidadão. Porque, principalmente, o pobre não tem poupança. O que entrar na conta do pobre, ele gasta, pô. Isso é que vai movimentar a economia, enquanto os outros, os rentistas, ficam só explorando. Jorge, com você, que já está fazendo a tua nebulização, você dá algumas palavrinhas aí, porque nós vamos entrar daqui a pouco nas nossas considerações finais. Jorge nebulizando, não é isso, Jorge? É verdade, Ivan, é verdade. Estou nebulizando preventivamente, mas fiquei preocupado, confortado. Vou até passar a palavra para ele, que ele me disse que teve um problema ali e eu quero ver como é que nós podemos corrigir isso. Então passo para ele imediatamente que a nebulização minha está correndo aqui, dia sim, dia não. Ela é preventiva, olha, aquelas gotinhas, essa névoa maravilhosa, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui de plantão. Então, Bernardo, desculpa, Jorge. É o seguinte, eu fiz aí uma sequência, né, da nebulização, né, não só aqui na onde eu estou aqui, sentado, mas também no quarto, mas eu tive um probleminha, a minha falta de ar ficou muito forte, né, muito forte, eu dei uma parada, voltei a fazer, realmente ela se acentuou. Aí eu parei um pouco e agora estou aguardando. Parei aqui uns 2 ou 3 dias já, estou aguardando para refazer de novo, para ver o que é que realmente, qual foi o problema que eu tive. Eu tive uma reação, né? Até sendo transparente com você, até pelas informações que você passou, eu tive uma reação e realmente eu não me senti bem, né? A falta de ar aumentou, pelo contrário, a falta de ar aumentou. Até aquilo que o companheiro Ivan fala, de se acordar de noite, me acordo várias 2 ou 3 vezes, me acordei com a boca muito mais seca, e aí eu fiquei com um determinado receio, mas a fórmula lá está feita, está aguardando, e eu vou dar um tempinho, talvez amanhã eu recomece de novo, tá bom? Tá ok, vou ver e qualquer coisa eu falo contigo para poder ver o que houve aí. Qual foi o que aconteceu, que não era para ter acontecido, mesmo com problema de bronquite, ela melhora a bronquite, né? Então, ela melhora sensivelmente. Eu tenho um filho até que tem bronquite também, a própria patroa, e tem uma melhora significativa. Mas vamos analisar. É importante isso, eu saber do teu relato, para poder investigar, tá bom? Valeu, vamos investigar juntos. Um abraço grande. E o Bernardo? Bom, Ivan, com relação à fórmula do Jorge, eu acho que tem a ver com a patologia de cada um, né, cara? O quadro clínico de cada um. O quadro do Pulsara parece que é um quadro crônico, né? Sistemático. E no meu caso aqui é um quadro gripal. Então, eu, assim, nas 2 primeiras nebulizações, não vi muita diferença da minha falta de ar, porque eu estou com sintoma de Covid-19. Amanhã eu vou fazer já até, inclusive, o teste. Né? Já fiz uma videoconsulta hoje, o médico deu o indicativo de Covid-19. Mas sumiu tua voz. Sumiu a voz do Bernardo. A imagem é um também. grau muito grave. Bernardo, tá ruim tua transmissão. Inclusive a imagem também subiu, né? Estamos sem imagem dele. Ele está
ele, segundo relatos dele, ele estava na segunda nebulização, eu estava conversando em off com ele primeiro, antes do programa iniciar, e ele já se sentiu bem aliviado na terceira nebulização, e ele já está com Covid, segundo ele. Já é mais complicado ele combater um pouco, tem que ser insistente, tem que ver se vem a febre, acredito que não venha, já que ele começou a nebulizar, mas se vier a febre, ele continua fazendo a nebulização e eu orientei ele bem. Essa garrafinha, ô Bernardo, uma palavra de volta, essa garrafinha de noite, prepara ela de dia. Como ele já está com Covid, eu orientei bem o Bernardo, prepara ela de manhã, tá certo? Faz a nebulização, espera uma meia hora, ainda pode ingerir, que pode ter descido o vírus, pode ter ido para o estômago dele, para o intestino, e pode beber essa água aqui, não tem problema não, estou nebulizando, mas ela, ó, já fiz a vez passada, ó, aos golinhos, que ele vai combater o vírus se ele descer o teu estômago e intestino. Apesar que no estômago dificilmente ele vai resistir. Mas lá no intestino, fora das refeições, o líquido vai passar e vai isolar ele lá embaixo também. Acredito que você melhore muito rápido, entendeu? Aí ele tá sem som, aperta o som. Aperta o play. Bernardo, aperta o play. Play na tela embaixo do telefone aqui. É. Dá, Bernardo? Acho que o grande problema não é o aparelho, o grande problema é quem mexe no aparelho. Bernardo, cadê o som? Cadê o som, Bernardo? Cadê o som? Vamos lá, então. Aperta aí, rapaz. Dá um toque na tela. Aqui embaixo, Bernardo. Aqui embaixo, ó, aqui tem três, tem o som, o vídeo, tá aí, você já viu, né? Aperta o áudio aí. Melhor de apertar a perna da cadeira, talvez melhor. Cadê Bernardo, pô? Bernardo. Cadê você? Vamos lá, então, dando continuidade enquanto ele não chega, passei as orientações para ele, inclusive que ele consumisse a água. Para que ela não tenha problema nenhum, ela é uma água, bem dizer, pura. Que como as duas gotinhas automaticamente cortadas, quando bate aqui vira ácido hipocloroso, é exatamente o ácido que mata a bactéria na garganta e no pulmão. Então é importante. Mas durante o dia, dada a transparência da garrafa, ele vai perdendo a força. De noite você tem que fazer outra vez, outra forma. A minha garrafa Passa enquanto estiver nesse estado grave. A minha garrafa Depois, assim que sair, você no hospital não vai parar, eu tenho certeza. Você estará conosco aqui na próxima quinta-feira de novo, se der, Ivan? Claro. Dando depoimento de como você vai sair desse quadro teu aí. Se Deus quiser, a minha garrafa é escura. Ô Jorge, vamos partir para as nossas considerações finais, que o Furtado tem compromisso, entendeu? Então, eu acho... Bora. Então, Jorge, Bernardo está sem som. Bernardo, voltou, Bernardo? Alô, Bernardo? E aí? Aperta o play, Bernardo. Cadê ele? Olha lá. Tá sem som. Vai. Ô Jorge. Então, ô Jorge. Sim. Eu estou fazendo agora aqui, então, as minhas considerações finais e pedindo para todo mundo que quiser mergulhar no conteúdo que eu falei no início. Nossa transmissão, ela vai na contramão do que está se apregoando na internet. O que eles falam? Na internet tem que ser uma informação sucinta, o mais rápido possível, que as pessoas... Nós queremos mais demorar, nós queremos mais possibilitar conteúdos para que as pessoas mais tarde ou à noite
vai até lá no blog professorivanluiz.com.br, que está linkado com um blogspot, e lá vai ler com calma todo o conteúdo que nós tratamos aqui. Nada de fazer nada resumidinho, não. Está lá, todo o conteúdo está lá. Eu já faço assim. E quem for lá no YouTube, no professor Ivan Luiz de Maricá, que também vai ficar lá o vídeo, eu peço para fazer a inscrição lá, né? E dar lá um likezinho para a gente poder fazer também a transmissão pelo YouTube ao vivo e a cores. Eu me despeço aí, desejando a todos aí saúde, ao Bernardo e ao Furtado também em especial, muita saúde, e que Deus nos abençoe para nós superarmos essa dificuldade. Eu me despeço aqui e passo a palavra agora para quem quiser fazer também as suas despedidas. Eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes, aos companheiros Bernardo, Furtado, Ivan, Maria Lopes, que eu sei que está atenta aí a tudo. Parabéns, é muito bom debater com vocês. E atentem mais para esse detalhe, Ivan. Educação também é a solução, né? A gente usa isso. Educação é a solução. Um slogan de longos anos, de 30 anos que nós temos, educação é a solução. É meu registrado devidamente. E, na realidade, nós temos ainda essa parte agora de nebulização é a solução, que é a solução que nós encontramos para o povo. Para a gente não ficar na porta de hospital, lá dependendo de equipamentos que não tem, não é 20, 25 mil reais, não, Furtado. Eles estão pagando por um respirador daquele 180 mil reais por um respirador. Quando isso aqui, pode resolver em casa. O secretário de Saúde que assumiu o estado do Rio de Janeiro agora, professor Fernando Ferri, ele já deu uma entrevista ontem muito clara. O cidadão chegou, está com os indícios de Covid, interna imediatamente. Não deixa comprometer 20% do pulmão dele, para depois ele voltar. É verdade, aí já não tem mais jeito, tem que ocupar. Então, parabéns ao novo secretário de Saúde, que realmente fez uma colocação brilhante, que eu não vi ninguém no Brasil fazer. Tá o certo. cara chegou, tá com os indícios de Covid, interna ele, dá o tratamento básico a ele, dentro da unidade de saúde, que é a obrigação do Estado, do município, tá certo? Tratar de nós, cidadãos. Obrigado a todos, boa tarde, meus companheiros. É sempre enriquecedor estar nesse debate. Muito obrigado. Bernardo? É isso aí, companheiro. Agora é Bernardo. Bernardo vai fazer a sua despedida, Bernardo. Ele conseguiu? Tá ouvindo aqui? Não, acho que está sem áudio ainda. Pode falar. Pode falar, Bernardo. Sem áudio. Fala, Bernardo. Estamos te ouvindo, Bernardo. Estamos ouvindo. Agradecer ao Jorge aí, tá? Mandar um abraço, Jorge. Vou continuar aqui tentando fazer nebulizações, né? E vamos ver o que o futuro me reserva. Mas eu tenho esperança, o prognóstico é bom e espero semana que vem poder estar aí com vocês participando de novo, se Deus quiser. E agradecer também ao Furtado e ao Ivan, tá? De que a gente tem que perseverar nessa luta aí, que não é uma luta fácil não, mas é o nosso legado. Se é a nossa cruz, vamos carregar ela. É isso aí, companheiro Bernardo, prazer em te ver, né? Lógico que é evidente. A gente está com um probleminha aí, porque diante feito ao companheiro Ivo, ele está internado, está obtendo algumas informações para ver o que é que podemos fazer, evidentemente, né? O companheiro João também, com as informações dele, o companheiro Ivan. E eu quero lembrar o seguinte, companheiro Ivan, aquela homenagem que foi feita pela parte dos nossos músicos, no caso, aquilo está no DNA, né? Isso aí é normal, né? DNA é Antônio, DNA tem que ser faz deles aí, né? Tá certo. Então, e também
Vila Isabel, do grande Johnny Alves. Né? Então, eu e a Brita. Então, tá tudo aqui no meio de campo e também o América ali que está voltando com certeza. E dizer, o prazer que nós tivemos aqui, né? Nós temos um determinado horário, né? Porque isso aí é um trabalho também da minha filha, né? Que cede aí o celular dela, mas ela tem horário também. E dizer, esperamos que a participação dos companheiros na próxima semana, se assim permitir, o grande arquiteto do universo. O Gadu te abençoe. Um tríplice fraternal, abraço. André. Peraí. É aqui? Tá, deu. Caramba. E...